Vamos lá, pessoal, é o seguinte. Amanhã, a novidade do Palmeiras, a primeira delas, vai ser a estreia do Lázaro, tá bom? Só não sabemos se o Lázaro, Vanessa Schmidt, vai jogar como titular. Acho pouco provável que o Lázaro seja titular amanhã, porque a explicação do Abel é que na última segunda-feira ele tinha, feito pouquíssimos treinos com o time, se adaptando ainda à forma do Palmeiras jogar. Outro ritmo de jogo, apesar dele jogar recentemente no futebol europeu, no futebol espanhol, mas jogava num time horroroso, né? Num time ridículo, que é o Almeria, que inclusive sequer venceu ainda na competição e já está rebaixado para a segunda divisão. Então não dá para comparar o Almeria com o Palmeiras. Mas o Almeria joga no Campeonato Espanhol. Dane-se, o Almeria é um time ruim, o Palmeiras é um time muito bom. A diferença de um para outro, além do tamanho da história, também é a distância do continente. Se colocar o Palmeiras no Campeonato Espanhol, faria muito melhor do que o Almeria, sem dúvida alguma. Então, outro tipo de jogo, um outro estilo. Então, pegar um pouquinho, né, dessas novas formatações em que ele vai encarar daqui pra frente. E, portanto, amanhã o Lázaro deve fazer a estreia dele no decorrer do jogo e também já pensando, óbvio, na partida contra o Corinthians no final de semana, na possante e maravilhosa Arena Barueri. Agora, em relação ao Endrick, que todo mundo pergunta, e daqui a pouquinho vai ter, óbvio, né, o viés dessa live de hoje, em relação a Endrick, a Lázaro, ao Flaco Lopes. O Endrick é a única dúvida para esse Palmeiras amanhã, tirando aqueles que estão machucados, né? O Mike em recuperação, o Dudu também, jogadores que o Mike deve voltar apenas para a segunda parte do Campeonato Paulista. O Palmeiras vai se classificar, não dá para falar que o Palmeiras... Não, esquece, o Palmeiras já está na próxima fase, só vai depender agora da pontuação, em qual colocação no geral que o Palmeiras vai estar. Torcemos para que seja a melhor colocação para decidir todos os jogos com o mando do Palmeiras e esperamos, né, no Allianz Parque, e será no Allianz Parque, esses jogos decisivos. Corre-se contra o tempo quanto a isso, posso falar daqui a pouquinho também sobre esse assunto, com informações que eu obtive. Mas a questão toda é que o Mike só volta então, como eu disse, para essa fase final, um problema muscular, e o Dudu para o Campeonato Brasileiro, tá? Nas primeiras rodadas ali, até cerca aí da oitava, entre a oitava e a 10ª rodada, é a expectativa que volte o Dudu. Mas surgiu aí esse fato novo do Endrick, né, que voltou inclusive pedindo para jogar amanhã, mas aí vai depender da comissão técnica do Palmeiras. O Endrick falou, estou à disposição. Estava jogando pela seleção, aquela coisa horrorosa do Ramon, né, essa decisão ridícula de ter liberado o Endrick para jogar pré-olímpico, que não muda nada na vida do jogador, ao contrário, volta com uma pecha de não ter levado a seleção para os Jogos Olímpicos de Paris, que era quase que uma obrigação. Então, só serviu para atrapalhar a preparação do garoto, que já é um jogador profissional e já é um atacante da seleção principal. Porque se fosse só da seleção de base, etc., se compreende que ele jogue um pré-olímpico. Agora, o cara é centroavante da principal, tem que ir lá pra Venezuela, pra Casa do Chapéu, pra jogar um campeonato que o time era mal treinado, mal escalado pelo tal do Ramon, que é um péssimo técnico, atrasou tudo. O Endrick era pra estar no Palmeiras já em um outro ritmo, aliás, sendo até preparado nesses primeiros meses, porque ele vai encarar no segundo semestre, né? Que é jogar no nível ainda acima do Palmeiras, que é o nível do Real Madrid. Então, um erro estratégico completo de todos os envolvidos nessa brincadeira. Mas, independentemente disso ou não, o Endrick pediu pra jogar. Agora vai depender do Abel, se vai esperar o Endrick fazer mais algumas atividades até o final de semana, mas com certeza até domingo o Endrick tá à disposição. E nessa, temos o Flaco Lopes, que vem muito bem, obrigado, né? Me surpreendendo, que bom que me surpreenda. Eu não torço contra ninguém, o fato de eu, ou talvez até, acho que até vocês, o fato de nós criticarmos jogadores quando não estão bem, a gente não odeia o jogador, a gente não quer o mal do jogador, a gente não quer que o cara seja sempre um perneta, um bagre, seja lá qual for o termo que você usa. A gente quer que o cara melhore, a gente quer que o cara dê uma resposta. Se não dá a resposta e passar o tempo, amigo, não tem jeito, tenta ver o que vai acontecer. Agora, se o cara der uma resposta, que bom, né? Acordou pra vida, deu um estalo e que isso se torne uma evolução constante. Diferente, por exemplo, de uma estatística do Germancano, do Fluminense, né? Que o cara tem 40 gols no ano
e com a estatística regular de primeiro e segundo semestre em jogos grandes. Aí sim, aí é um puta do centroavante. Esse justifica o próprio Hulk e tantos caras que vocês elogiam por aqui. Aí bacana demais, entendeu? Então o que eu quero é não me iludir ainda com os números e com esse bom desempenho do Flaco Lopes, porque eu quero ver esse cara jogando em momentos decisivos. É só não se iludir com esses números e torcer para que esses números do Flaco Lopes sejam constantes. É isso que eu quero dele. Pô, fez 4 gols. Vai lá domingo contra o Corinthians, mete um gol no clássico. Porque se pega, por exemplo, o jogo contra o São Paulo, ele tava jogando bem, mas aí saiu antes da gente terminar uma partida completa num clássico, na final da Supercopa, para ver se ele podia brocar naquele jogo, né? Quase fez o gol, até achei que o Abel pegou muito pesado com ele, justificando que um dos motivos da derrota foi o Flaco não ter feito aquele gol e etc. Enfim, acho que aquilo não pegou legal, foi muito mal o Abel naquilo. Você individualizar um erro, né? Sendo que outros jogadores também perderam gols. Mas o que eu quero do Flaco Lopes é justamente manter essa pegada, manter essa atuada, para que ele não seja um atacante de jogos que não vão mudar, né, a temporada do Palmeiras. E lógico que esse começo é bastante promissor, a gente espera que isso seja a chamada constante, né? Então, diante desse cenário, a pergunta que fica é: esses 3 jogadores jogam juntos? Casam as características em breve? Porque o Lázaro chegou para ser também uma solução do Palmeiras. Por mais que eu ache que o Lázaro ainda é muito moleque, foi completamente uma contratação na contramão daquilo que o Abel falava em coletiva. E voltou a falar de camisa 10 de novo, né? Vocês perceberam. O Abel tá com esse 10 na cabeça. Pediu o centroavante maduro. Pronto, se não for pronto, fico com os moleques, aquela coisa toda. E ele é um moleque quase que da mesma idade do Kevin, que acabou sendo vendido. O Giovani, que saiu no ano passado. Então eu não quero imputar essa responsabilidade ao Lázaro, mas pela inoperância do Palmeiras no mercado de transferências de contratar, vai sobrar pra ele. Então, entre aspas, sobrando pra ele uma possibilidade de, meu amigo, você chegou aqui pra tentar ser um cara diferente, e ainda mais com preço fixado de 13 milhões de euros, o Palmeiras querendo comprar esse cara em breve, se for bem, o contrato todo amarrado pra que o Palmeiras absorva, em definitivo, esse jogador, enfim, a expectativa é que esse cara jogue bola, ou mostre algo diferente daquilo que eu vi recentemente. Que era um menino promissor, ponto, nada demais. Nunca foi um cara de chamar os olhos, de me encher os olhos, até porque chegou na Espanha e não aconteceu, né? E sequer era titular de uma equipe, repito, ridícula, em que um jogador de um nível mediano seria. O Almeria não tem ninguém, né? Uma coisa é, ele é titular do Almeria jogando bem, o time é uma merda. Pô, aí você fala, caramba, o menino faz a parte dele, o time que não ajuda, então vamos trazer esse menino aqui. Outra coisa é sequer participar de titular num time ridículo. Aí fala, pô, pera um pouquinho, alguma coisa não tá acontecendo aqui, alguma coisa tá errada. Então por isso que eu tenho essa grande interrogação sobre essa contratação. Mas, já que ela está aí, a pergunta que fica é, pela característica, dá pra jogar junto? Eu fiz um desenho de cabeça de um modelo que eu acho que tem que ser a escalação, que eu, sei lá, também é aquela pergunta que eu falo pra vocês. A maioria das pessoas aqui eu acho que também tem essa ideia de que o Palmeiras tem que abrir mão, abolir esse sistema de 3 zagueiros e passar a jogar com aquele meio campo que talvez agora vai ser unanimidade, né? Se eu falar pra vocês, Aníbal, Richard Rios, Zé Rafael e Rafael Veiga, esses 4 juntos, base, que o Abel encontrou naquele jogo contra o Ituano, não é esse o meio-campo hoje que o Palmeiras tem à disposição de melhor? Eu penso que sim. Eu penso que é um meio-campo criador, eu penso que é um meio-campo batalhador, eu penso que é um meio-campo sólido, é um meio-campo, sabe, de jogadores de muita intensidade. E aí lá na frente ficaria 2 peças em dúvida, né? Ficaria o Endrick com o Flaco Lopes, o Endrick com o Lázaro, o Endrick, sei lá, com o Rony com o Flaco, não sei, o Endrick vai embora, então em breve teremos uma outra escalação, não teremos o Endrick nessa equipe, ou então vocês abririam mão de algum desses 4 jogadores
pra ter o Lázaro, o Flaco Lopes e o Endrick lá na frente? Bom, galera, é isso aí. O que vocês têm a me dizer sobre a opinião do Facincani aí em montar a equipe do Palmeiras? Como você montaria a sua equipe hoje do Palmeiras, no elenco que hoje vai estar jogando? Comenta aqui embaixo e monta a sua escalação, beleza? E você concorda com o que o Facincani diz aí sobre tudo isso que ele falou? Sobre os jogadores que chegou agora, em questão do treinador da seleção lá da pré-olímpica que levou o Endrick. Comenta tudo aqui embaixo que a sua opinião é muito importante. Agora eu vou trazer mais notícias aqui pra vocês, beleza? O Palmeiras se preparando para esse jogo contra o São Bernardo nesta quinta-feira fora de casa, né? Você destacou aí, o time pode ter duas novidades. Uma delas, o Endrick, que está retornando da seleção olímpica. Ele dispensou a folga, já voltou aos treinos nesta terça-feira, quer jogar porque ele fica no Palmeiras até o meio da temporada. E um detalhe, ele tem esse tempo para mostrar serviço para o técnico, novo técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior. Uma das metas do Endrick, do garoto revelado aqui no Palmeiras, é disputar a Copa América no meio do ano. Então ele tem até o meio do ano para mostrar serviço, já voltou aos treinos, pode ficar à disposição desse jogo contra o São Bernardo e no final de semana, clássico contra o Corinthians. A outra novidade é o Lázaro, recém-contratado, chegou na semana passada, ainda não foi relacionado para nenhum jogo, ficou fora do jogo contra o Santo André e Santo André na segunda-feira, mas pode ser relacionado pela primeira vez, pode ser mais uma novidade do Palmeiras, fazer a estreia com a camisa alviverde. Ainda tem o Veiga, que ganhou descanso, ficou no banco de reservas nesse jogo contra o Santo André, deve voltar à equipe titular. Caio Paulista ganhou algumas chances na equipe, né? Uma chance titular, mais uma de começar jogando. E ele falou sobre essa oportunidade e a sequência aqui no Palmeiras, o time que está invicto no Campeonato Paulista. O Paulista é uma das 4 contratações do Palmeiras nesse ano de 2024 e o Palmeiras segue em busca de reforços. O técnico Abel Ferreira já revelou aí que o time já tem caminhado a contratação do meia Rômulo, do Novo Horizontino. Inclusive ele fez exames médicos na semana passada, se apresenta no Palmeiras depois do Campeonato Paulista. E o Palmeiras continua em busca de mais um jogador para o meio campo e tem interesse na contratação do meia Maurício, do Internacional, que também estava na seleção olímpica com o Endrick, jogador de 22 anos. A diretoria do Palmeiras nega qualquer negociação em andamento, mas a gente apurou e o Palmeiras tem interesse na contratação do jogador. O Internacional tem 50% dos direitos econômicos do Maurício e é isso que o Palmeiras está negociando. O Inter quer cerca de 8 milhões de euros por 50% desses direitos econômicos. Ainda tem a parte do Deportivo Brasil, tem parte do Cruzeiro e do próprio jogador. Então não é uma negociação simples, mas o Palmeiras tem interesse nesse jogador e ele pode chegar também nesta temporada, meus amigos. Galera, o que vocês acham aí sobre a nova contratação do Rômulo, ex-jogador do Novo Horizontino? Entre aspas, né? Porque ele vai jogar ainda no Novo Horizontino até o término do Paulistão. E também comenta aí embaixo sobre a contratação dele e, claro, também sobre o possível interesse do Palmeiras em estar consultando a situação do meio atacante Maurício aí do Internacional. O que vocês acham deste jogador? Deixe o seu comentário, que também é muito importante. Vamos estar lendo tintim por tintim aqui e dando um joinha aqui para vocês. Então vamos ficando por aqui, galera. Claro, se você não é inscrito, já aproveita, se inscreva aqui no canal, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Fazendo isso, vocês vão estar ajudando demais aqui para que o YouTube entregue esse mesmo vídeo para outras pessoas palmeirenses que se mantenham informados, beleza? Muito obrigado a todos e um grande abraço e até o jogo de hoje.